Hoje continuamos a nossa EBD. Foi bem essa EBD hoje, irmãos? Gostoso. Começamos a falar sobre o início do fim ali, ó. Né? As últimas coisas. Tivemos a primeira aula hoje em Daniel, bem bacana. Né? Domingo que vem continuamos aqui, 5h45, na maior e melhor escola bíblica do mundo. Né? Vem participar. E em abril, estamos em sala única ainda, em abril retomamos as nossas divisões aí, né, dos adolescentes, os adultos e os jovens aqui no templo com a revista. Ainda estamos pedindo revista, aceitando revista, como é que está? Já dá o nome, porque nós temos que comprar a revista esse mês para chegar para final, tem que ver com o Tiago e o Roberto para a gente acelerar isso aí, tá bom? Irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas. Agradecemos nossos convidados que estão hoje aqui, você que nos visita, seja bem-vindo, em nome de Jesus. É sempre bom receber você aqui conosco, tanto aqui quanto pela internet, né? Hein, Daniel, tem que falar agora em outra língua. Deus te bendiga, aí no Paraguai, en Asunción, os outros países da América Latina. Ó, tô pegando... Parou aí, não sei mais nada. Mas glória a Deus, né? O alcance do nosso MC, através do YouTube, né? Irmãos de outros países aí, assistindo, prestigiando, Deus seja louvado. Irmãos, Deus tem levantado, incomodado a nossa igreja através da oração. Oração é um tema, é uma disciplina espiritual. E infelizmente, irmãos, ou ignoram ou fazem errado. Oração não é simpatia. Oração não é uma frase pronta e feita, não é uma reza. Não existe oração do santo nisso aqui, oração daquilo ali, oração de proteção da colar. Não, irmãos, não existe isso. O que existe são princípios espirituais por trás da oração, como por exemplo a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, feita pelo nosso Senhor, é linda e maravilhosa, mas ela não é para ser feita repetidamente. Tem princípios espirituais ali embutidos. É para você entender o que Jesus quis dizer: quando orares, orareis assim. Então, primeiro lugar, a quem você está se relacionando? A quem você está dizendo a oração? A Deus enquanto o quê? General? Enquanto soberano? Não, enquanto Pai. Então, vá diante de Deus num relacionamento de filho e pai, não de servo e senhor, Pai Nosso. É um princípio que Jesus está querendo dizer. Sinta-se como um filho pedindo a um pai. E o fato é que Deus tem nos compelido a orar mais. Tem nos despertado. Os homens têm se reunido aos sábados, às 6 da manhã, e aqui faço de novo o convite aos homens. Eu sei que não é fácil, eu sei que passou-se uma semana complicada, de muito trabalho, só que, queridos, o Evangelho não é fácil. Carregar a cruz não é fácil. E é tempo de nós pagarmos um preço por servir a Jesus. É tempo de abandonar o Evangelho água com açúcar. É tempo de fato, pagar um preço. Tem sido bom, né, Júlio? Então, bora sábado de manhã. Bora, 6 horas da manhã. Hã? Então, perfeito. Sem problema, vamos embora. Eu no começo achei que era loucura. Quis até de jeitinho desestimular. Não, foi mais tarde aí. Mas depois eu fui confrontado pelo próprio Senhor Jesus. O preço maior da minha salvação custou a vida dele. O que custa para ir num sábado acordar mais cedo? Não custa nada. Ricardinho, isso é um exemplo, viu? O cara chega aqui moído. Falar em Ricardinho, oremos pela Larissa, que o Gaelzinho deve chegar sexta-feira, dia 10. Então,
Mais um catarrentinho aí pra gente... Vocês estão rindo do quê? Vocês também tudo foi já? Eu fui. Vamos orar. Larissa, fica brava não, é só uma força de expressão. Vamos orar pelo Gael. Mas o Ricardinho, trabalho pesado na semana, chega aqui com a cara amassada de sono, mas chega. E não vai jogar bola não, vai trabalhar depois de novo no sábado. As mulheres estão começando durante a semana, nas casas, orando, as células em oração. Uma igreja que não ora, não avança. Por isso que antes de qualquer conversa com o proprietário, qualquer vírgula e travessão, nós vamos falar com Deus primeiro. E depois que falarmos com Deus, é que vamos... Pega esse exemplo como um princípio para a sua vida. Por que antes de a gente conversar com alguém sobre um problema, conversar com o patrão, resolver situações... Por que a gente não vai conversar com Deus primeiro? Por que antes de ir no banco pedir empréstimo, ou sei lá, para não sei o quê, por que a gente não vai falar com Deus primeiro? E pedir para Ele a solução. Uma vida de oração é uma vida de relacionamento. Uma vida de oração é uma vida de diálogo, de conversa. Fica imaginando marido e mulher que não se falam entre si, que não conversam entre si, não é? Por que você não fala para sua esposa que você a ama? Ela sabe. Não é assim? Ela sabe. Agora a pergunta, as mulheres não querem ouvir? Não querem ver gesto? E para uma mulher, não tem mais do que ali atenção, tempo, conversar, né? Minha esposa estava de férias, voltou a trabalhar ontem, e hoje cedo, quando acordou, que eu cheguei da reunião, eu estava doido para dar uma deitada, e ela estava num gás para me contar as novidades do trabalho. E aí a gente na cozinha tem um cantinho, quando ela faz o almoço, fico sentado lá do micro-ondas assim, quando ela vai falando, eu vou ouvindo, vai falando, vai ouvindo, e bora, eu falei, vamos embora. Vamos conversar lá, vamos bater papo, e é assim. E isso vai sustentando meu relacionamento com ela. Eu vou conhecendo um pouco mais ela vai me conhecendo a dinâmica dela, e assim por diante, a gente vai conversando. Mas e com Deus? Por que nós não falamos com Deus? Por que nós não gastamos tempo orando? Eu, por exemplo, como eu disse, não é reza, não é simpatia, mas eu tenho um princípio. Todo dia pela manhã, nas minhas orações, eu encaixo 2 pontos. Primeiro, eu agradeço a Deus porque a misericórdia dele se renovou naquela manhã e é a causa de eu não ser consumido. Palavras do profeta Jeremias, lá em Lamentações de Jeremias 3. É a primeira coisa que eu faço. Obrigado, Senhor. Porque quando o sol nasce, é um lembrete que a misericórdia se renovou mais uma vez. E o segundo que eu peço é Tiago. Senhor, me dá sabedoria para tudo que eu vou fazer durante o dia, na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, com a minha mulher, com o meu filho, com minhas ovelhas, ao ler a tua palavra, numa situação difícil, me dá sabedoria, mas eu preciso de sabedoria em abundância, porque Tiago disse, se você pedir, ele vai dar em abundância para você. Não é reza, é palavra. E o próprio Tiago diz que a gente não recebe, porque a gente não pede, e quando pede, pede para a nossa própria ganância. Então, se você quer ser uma pessoa diferenciada, você tem que ter uma vida de oração diferenciada. E a gente começa hoje uma série de 4 mensagens sobre um personagem na Bíblia, em 1 Crônicas, capítulo 4, que você vai ler comigo a partir agora do verso 1. É a relação de uma genealogia que a minha esposa ama ler. Se você tiver uma genealogia da sua família, pode imprimir, dá para a Ágata, que ela é fã, assim, de carteirinha. Verso 1, esses também foram os descendentes de Judá. Pérez, Esrom, Carmir, Hur e Sobal, Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Esses foram os filhos de Etã, Jezreel, Ismã e Dibás. A irmã deles chamava-se Azelepone. E aqui é para quem vai ter filho aí, uma leva de sugestão para pôr nome de criança. E ainda Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Esses foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate,
e pai de Belém. Azur, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Naará. Naará lhe deu Auzã, Éfer, Temene e Rastari. Esses foram os filhos de Naará. Esses foram os filhos de Elá, Zerete, Zoar, Etinã e Cós, que gerou Anube e Zobeba, os clãs de Arel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet, Rafa, Pazéia e Teína, fundador de Ir-Naás. Esses habitaram em Reca. E nós paramos aqui essa leitura. Eu fico pensando, fala para mim alguém que você admira, algum pregador, algum pastor, algum missionário, alguma missionária, alguém, um gigante na fé assim que você admira. Fala um nome para mim aí. Um só. Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano da primeira igreja presbiteriana de Vitória. Muito bem. Quem mais? Luciano Subirá. Luiz Hermínio. Renato Vargas é bom, hein? Renato Vargas. Quem mais? Augusto Nicodemos. Fera, doutor Augusto Nicodemos. Quem mais? Paulo Júnior. Grandes homens de Deus, que têm feito um ministério muito relevante. Agora imagina só, se você tivesse a oportunidade de ir para um congresso deles, alguma coisa assim, né? A gente às vezes quer sentar, quer conversar, quer ouvir as histórias, né? Quer ouvir as lutas, as batalhas, as experiências, né? Por exemplo, se eu pudesse ter uma tarde com Billy Graham, enquanto ele estava vivo, né? E poder ouvir e conversar com ele. E imagina que por curiosidade você passa perto e talvez queira ver como que uma pessoa dessa ora. Como que um homem desse ora? Como é que ele começa a sua oração? Como é que será que é o momento dele com Deus? A intimidade dele com Deus? E imagine que você de repente tenha a oportunidade de ouvir este homem ou esta mulher começando a sua oração, e talvez todo um imaginário venha na nossa cabeça, né? Senhor Deus, nosso céu, Deus dos céus, Criador da terra, aí vem raios e trovões, aquele momento, lendo um monte, aquela coisa assim, né? A gente fica talvez no nosso imaginário, e aí de repente você para e ouve, ele está orando em voz alta, e ele começa a pedir, e a primeira coisa que ele pede a Deus é que Deus abençoe ele. Como que você reagiria? Como assim abençoar ele? Que oração mais egoísta. Estou achando que ele ia pedir pelos povos não alcançados, orar pela família dele, pelo não sei o quê, pelos pobres, pelas crianças que estão morrendo, e a primeira coisa que ele pede é que abençoe ele? Talvez a gente se decepcione, talvez a gente não concorde, talvez a gente questione. Só que uma coisa que eu preciso dizer para os irmãos, sabe qual é a diferença de grandes homens da fé, grandes servos do Senhor para eu e você? É que grandes homens de Deus pensam diferente da gente. E quando a gente estiver pensando dentro da caixinha, e não permitir sair da caixinha e ir nas asas do Espírito, nós vamos continuar na correnteza da normalidade. E um Hernandes Dias Lopes é um cara que, com todo respeito, já extrapolou por onde Deus tem levado ele, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior e os demais. E a palavra de Deus nos desafia a sairmos da caixinha. E a história de Jabes demonstra exatamente isso.
E os princípios por trás da oração de Jabes demonstra exatamente isso. Eu não sei se você percebeu, até a forma que eu fiz a leitura foi um pouco intencional. Depois você observe que o texto vem como que a 100 por hora nas genealogias, e fulano que gerou Beltrano, que gerou Ciclano, e o pai foi pai desse, foi pai daquele outro e tal, e que gerou nananã, e vem, e vai gerando, e vem esse, e de repente parece dar uma freada, e muda de direção por completo, e Jabes foi o mais ilustre do seu irmão, e começa a contar a história de Jabes, e de quando termina a história de Jabes, e fulano gerou Ciclano, e como se nada tivesse acontecido. E a minha intenção nesses 4 domingos é que eu e você percebamos o que fez Deus, o que fez o Espírito Santo, dar uma pausa na genealogia, para quando chegou a história de Jabes, eu preciso registrar essa história sagrada, para que sirva de exemplo, para que nós possamos ser abençoados como Jabes foi. Porque do contrário, não faz sentido enfiar uma história de Jabes no meio de uma genealogia. Seria como se fosse no cartório, e pegasse lá, dentro de todas as certidões de casa de nascimento, lá uma célula de nascimento, uma carta de amor. O que essa carta de amor está fazendo aqui? Tem alguma coisa a ver? Tem nada a ver, é só certidão de nascimento. Uma carta de amor. Mas é exatamente o que está acontecendo aqui. Para que a gente possa entender, nós temos que entender a história de Jabes. Quem foi Jabes? Jabes vivia no reino do sul, já com Israel dividido norte e sul, depois que Canaã foi conquistado, depois que houve a divisão dos reinos. E veja que interessante, para o judeu, o nome era uma sentença do que aquela criança seria. Por isso que Jacó, para ter os propósitos da promessa. O que significa Jacó, irmãos? Enganador, usurpador. Deus tem lá na escadaria lá de Peniel, um momento que ele trata com Jacó, toca lá na coxa dele, no quadril, e ali muda o nome de Jacó para Israel, que significa príncipe de Deus. Sai o usurpador, entra agora o príncipe de Deus. Então, para o judeu, o nome representava muito. E Jabes se chamou Jabes por quê? Porque a mãe o gerou, a mãe o pariu com muita dor. Não foi um parto assim, daquela normalidade, o parto natural já é com dor, então você imagina algo assim multiplicado por 3, por 10, aquilo que uma mulher já sofre, foi o parto de Jabes. E quando aquela criança nasce, o nome que ela recebe é exatamente Jabes, e o significado de Jabes, da forma literal, é o que causa ou causará dores. Era alguém que já estava com o seu futuro premeditado e ia dar ruim. Era alguém que, se fosse tocar em algo, ia dar dor, trazer problema. Era a criança que, qualquer criança que tivesse aquele nome, odiaria ter aquele nome. Sofreria bullying na escola. Ninguém, chegaria muito perto ali. Os pais recomendariam, fica longe do Jabes. Vai fazer você sofrer. Vai fazer você sofrer, ele atrai problema, ele atrai dor, vai acertar você. Era um grande problema. Às vezes, você pode parar e pensar, talvez nas circunstâncias que você está vivendo, nas circunstâncias que você viveu. Talvez você possa imaginar que se tivesse nascido numa família diferente, num país diferente, num bairro diferente, sei lá, uma condição diferente, talvez sua vida seria melhor. Jabes, ele tinha tudo para ser um fracasso. Mas
esta pessoa simplesmente foi capaz de, através do Espírito Santo, parar uma narrativa para que a sua história fosse inserida, e não é qualquer história. Este homem que estava fadado ao fracasso, ter um relato bíblico dizendo que ele foi mais ilustre que os seus irmãos, nós temos que prestar atenção nele. E o primeiro pedido que ele faz, a oração de Jabes, ela é separada em 4 partes. Agora eu vou ler só a oração, para você lembrar, verso 9. Ó, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. A primeira parte, exatamente do que Jabes pede, é que Deus o abençoe. Me abençoe, eu quero que me abençoe. Foi igual Jacó quando lutou com o anjo: não te deixarei enquanto não me abençoares. Você costuma pedir a bênção de Deus na sua vida? E é muito interessante, né, irmãos? Como que os tempos e os novos costumes vão mudando as coisas, né? Eu sou do tempo de beijar a mão do pai e da mãe para pedir bênção. Eu levei a Ágata para o meu pai conhecer. Meu pai foi e estendeu a mão para ela beijar. Só faltou o anel. Beijo o anel aqui, ó. Beijo pro meu pai. Mas ainda, hoje acho que eu não beijo mais a mão, mas peço benção. Benção, benção, Deus te abençoe, benção. Criei a Sofia para pedir benção. Minha filha é tão folgada que aí quando a gente acorda de manhã que eu falo para ela, eu fico esperando, ela não pede, aí eu falo, benção. Aí ela, Deus te abençoe. Aí eu recebo, né? Tem que ser com uma criança para ir para o céu, eu recebo. Nós não temos muita noção dessa questão do abençoar. Porque se tivesse, os pais não abririam a mão de abençoar os seus filhos todos os dias. Com imposição de mãos, inclusive. Eu te abençoo em nome de Jesus, porque há uma bênção do pai para o filho. Da mãe para o filho. Do marido para a esposa, porque o marido é o cabeça do lar, o marido é o sacerdote. Nós achamos que é mais, hoje está mais como um bom dia. E quando nós entendemos que o abençoar no sentido bíblico é uma coisa que está relacionada a um favor sobrenatural, conceder algo que você não pode alcançar sozinho, é a bênção que vem de Deus. Você pede para que Ele te abençoe, porque você não pode caminhar sozinho, você não pode ir naquela direção. Senhor, eu preciso da tua bênção, da tua permissão, da tua aprovação. Quando você pede e clama a bênção de Deus numa oração, você está chamando e clamando por uma maravilhosa e ilimitada bondade do Senhor na sua vida, e que só Ele pode te dar, só Ele pode te conceder. O Salomão captou bem o tipo de riqueza que está na bênção do Senhor, quando ele lá em Provérbios 10, 22, ele diz assim: a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Agora, entenda uma coisa, nós não estamos dizendo a Deus qual é a bênção que Ele vai nos dar. Ah, Senhor, quero que o Senhor me abençoe com aquele carro zero, aleluia. Vou levar muitos irmãos para a tua casa, Senhor, mas também vou esfregar na cara da minha família, que diz que eu ia ser um fracasso, não ia ser ninguém. Aí não. Não. Tiago, Tiago, está pedindo para o seu. Não. Você não diz a Deus qual é a bênção, você só pede que Ele te abençoe. E Ele lá no pool de bênçãos, deixa eu ver qual é a bênção que eu tenho para o João Vitor aqui. Vamos lá. Essa aqui, ó, recebe, João. Não importa qual seja. Jabes, olha que interessante,
deixou inteiramente nas mãos de Deus a natureza da bênção, onde, quando e como ela seria dada. Muito diferente da teologia da prosperidade hoje, que, né, você marca, você até determina quando, e dá até o Pix para Deus, aqui ó, pá. Onde e como eu não sei, eu só quero que o Senhor me abençoe. É semelhante à ousadia de Moisés. Às vezes eu fico pensando, Belo, assim, que Moisés era muito abusado. Mas aí a Bíblia fala que não tinha homem mais manso como Moisés. E isso me empurra a tentar ter um relacionamento como Moisés. Quando Deus chama Moisés e começa lá e naquelas vai e vem do povo, aquela rebelião do povo, murmuração, chega uma hora que Deus vira para Moisés, e Deus está provando Moisés, fala assim: eu cansei desse povo, eu vou destruir esse povo, e vou começar uma nova nação com você. Breno, por isso que era Moisés, porque se é o pastor Lucas, eu tinha topado na hora. Falei: Senhor, pode destruir, vamos começar uma nação dos ferreiros aqui. Mas o que Moisés fala para Deus? Olha só, a impressão que Moisés está aconselhando Deus, nada disso. Moisés vira para Deus e fala assim: Senhor, o que as nações vão dizer do Senhor? Que o Deus de Israel fez todo aquele estardalhaço lá no Egito e não conseguiu colocar o seu povo no descanso, acabou com eles no deserto. Não, e tem mais: se o Senhor não for comigo nessa empreitada, à minha frente, risca meu nome do livro. Olha, se o Senhor não for comigo, risca meu nome no livro. Me arranca da salvação se o Senhor não estiver comigo. Olha que ousadia, mas ao mesmo tempo que intimidade. Porque para Moisés o que ele queria era a bênção de Deus com ele, era a presença de Deus com ele. Não importava o que fosse. Se o Senhor não for comigo, esquece. É uma perguntinha que eu sempre faço aqui, né? Você vai para o céu, gostaria de... Quem quer ir para o céu aqui? Levanta a mão, dá um glória a Deus aí. Ei, glória a Deus. Hã? Sem esse tormento, sem nada disso. E aí você descobre que chegou no céu, não tem Jesus no céu. Você fica no céu ou pega o elevador de volta? O que você prefere? Um céu sem Jesus ou um inferno com Jesus? Aí você descobre que Jesus está lá no inferno e vai ficar por lá. Você fica no céu ou vai para o inferno? Você eu não sei, mas eu vou para o inferno. Porque para mim o céu é onde Jesus está. É onde Jesus está. Ali é o verdadeiro céu. Não é um território, não é nada. É onde Ele está. De que me adianta ter um céu sem Jesus? Não me adianta. De que adianta eu vir à igreja, ou se eu não tenho certeza que eu estou com a bênção de Deus? Nós temos que começar a clamar pela bênção de Deus. Eu peço que o Senhor me abençoe. E a oração de Jabes é bem direta e definida. Ele pede a Deus que nos dê nada mais, nada menos. Ele pede assim: Senhor, o Senhor tem uma bênção para mim hoje, eu quero. Amanhã, quando for segunda-feira, que dia é hoje? 5? Dia 6. Quando você for começar o dia, espreguiçou, tirou lá, lavou o rosto, vai fazer a sua oração. Diga para o Senhor: Senhor, hoje é um dia que eu não sei o que vai acontecer. Não sei o que tem preparado para mim, mas eu sei que o Senhor reservou bênçãos para mim, e eu peço, me abençoes, derrame tudo o que o Senhor tem separado para mim no dia de hoje, em nome de Jesus. Peça, pedir dar-se-vos-á. Não tenham medo de pedir, nós não pedimos. E aí, esteja atento e pronto com discernimento para o que vai acontecer durante o dia. Porque mesmo a porta fechada, ou mesmo um não, pode ser a bênção que Deus estava te preparando para te dar. Talvez um resultado ruim, pode ser, era a bênção. Mas como assim? Então, você vai precisar entender. Você vai precisar andar. Ou você quer tudo mastigadinho? Não. Não vem tudo mastigado. Conta uma história chamada Seu João vai para o céu. Presta atenção. Conta-se uma pequena história na qual seu João morreu e foi para o céu. Pedro o aguardava junto aos portões para levá-lo a um passeio. Ali no meio do esplendor das ruas de ouro, das mansões celestiais e dos coros de anjos, seu João observava um prédio bastante estranho,
Para ele aquilo se parecia com um enorme armazém, não tinha janelas e havia apenas uma porta. Porém, quando ele pede para entrar, Pedro hesita um pouco. Olha, acho que você não vai querer ver o que tem lá dentro, diz o apóstolo ao recém-chegado. Mas por que deveriam existir segredos no céu? Fica pensando seu João. Que surpresa tão grande poderia me esperar ali? Quando o passeio oficial termina, seu João continua pensando naquele edifício e pede novamente para ver o que há lá dentro daquela estrutura. Pedro finalmente cede. Quando o apóstolo abre a porta, seu João quase o atropela com a sua ânsia de desvendar aquele mistério. E percebe que o prédio tem corredores e mais corredores com prateleiras do chão ao teto, cada uma delas repleta de caixas brancas amarradas com fitas vermelhas. Estas caixas têm nomes escritos nelas, nota seu João, pensando em voz alta. Então ele se vira para Pedro e pergunta: há alguma com seu nome? Sim, respondeu o apóstolo. Pedro tenta levar seu João para fora do prédio. Francamente, seu João, diz Pedro, acho que se eu fosse o senhor, mas seu João já estava bem próximo do corredor J, procurando a sua caixa. Pedro vai seguindo atrás, balançando a cabeça. Ele alcança seu João no momento exato em que este já puxou a fita da sua caixa e está quase tirando a tampa. Ao olhar o interior da caixa, seu João reconhece o conteúdo instantaneamente. Deixa escapar um enorme suspiro semelhante aos muitos que Pedro já escutara tantas outras vezes. A caixa continha todas as bênçãos que Deus queria ter dado ao seu João enquanto ele estava na terra. Mas seu João nunca pedira. Pedi, prometeu-nos Jesus, e dar-se-vos-á, Mateus 7,7. Nada tendes porque não pedis, Tiago 2,4. A bondade de Deus não tem limites, mas se ontem você não pediu a sua bênção, então você não recebeu aquilo que poderia ter ganhado. É esse o problema. Se você não pede a bênção de Deus, deixará de receber aquelas que são concedidas apenas mediante um pedido. Da mesma forma que um pai se sente honrado por ver um filho pedindo sua bênção, nosso pai se agrada em atender generosamente quando a bênção dele é tudo o que você mais quer. Nós temos essa promessa de Jesus, pedir e dar-se-vos. Aí você vira e fala, mas ele sabe o que eu quero, o que eu preciso. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz, senta e descansa e fica tranquilão, porque você vai receber, porque Deus sabe. Não, você tem que pedir. Quando você vai diante de Deus e pede tão somente que Ele te abençoe, mas não diz o que é, isso mostra a sua dependência. Senhor, o que o Senhor tem para mim, a sua porção diária para mim, não importa o que seja, não importa se é isso, não importa se é o que meu coração quer, contanto que seja a tua bênção, contanto que eu tenha certeza de que venha dos céus para mim, para minha casa, para minha família, para o meu trabalho, para minha carreira, para os meus filhos, me abençoe. Peça. Não hesite, peça, introduza na sua oração diária, que seja a primeira coisa, antes de você agradecer pela noite de sono, de descanso, agradecer pelo dia, pedir, peça, Senhor, que o Senhor me abençoe hoje. Senhor, tem uma reunião difícil, me abençoe, tem uma prova difícil, me abençoe, tem um projeto, me abençoe, abençoe meus alunos, abençoe meu negócio, abençoe meus clientes, me abençoe. Que eu sinta a tua presença, vá comigo, na direita, na esquerda, no entrar, no sair, me abençoe. Abençoe minha casa. Mulheres, vocês são a parte sábia de um lar. É a mulher, não é o homem. A mulher sábia edifica a casa. Seja a mulher a primeira a pedir a bênção de Deus. Abençoe a minha casa, abençoe o meu marido, abençoe os meus filhos, abençoe, Senhor, a nossa comunhão, abençoe este problema, abençoe a conversão, abençoe não sei o quê, abençoe. Abençoe, derrame a tua bênção. Senhor, nos abençoe. Eu não sei como que está a sua vida. Eu só sei que quando você resolver mudar e virar a chave do tipo de relacionamento que você tem com Deus através da oração, você vai experimentar coisas espetaculares e sobrenaturais na sua vida. Moisés, por exemplo, quando está conversando com Deus, ele faz um pedido para Deus e diz assim: eu quero que o Senhor mostre a tua glória. Olha o pedido de Moisés. Deus atendeu o pedido de Moisés?
Sim ou não? Sim ou não? Não! Não, porque qual foi a resposta de Deus para Moisés? Ninguém pode ver a minha glória e permanecer vivo. Mas eu vou atender o seu pedido. Coloque-se naquela fenda e você vai ver a minha bondade quando eu passar por você, você ver as minhas costas. Presta atenção numa revelação profunda para Moisés ali. Deus tem costas? Espírito tem corpo? Sim ou não? Não. As costas de que Moisés viu eram as costas de quem então? De Jesus. Que nem encarnado estava ainda, mas uma revelação por fé. As costas de Jesus. A revelação do Filho. Moisés pôde ver. E ele teve essa experiência, porque ele pediu. Lembra quando Jesus, os discípulos estão no barco, e no meio da noite, aquele breu, e eles olham lá e começam a ficar com medo, porque tem um fantasma em cima das águas. E nós estamos falando de pescadores experientes, homens ali, né, Pedrão. E aí Jesus, calma, sou eu. Qual foi? Quem é que fez um pedido doido para Deus lá? O que Pedro pediu para Jesus? Se é o Senhor mesmo, manda eu ir contigo. O que Jesus falou? Vem, neném, pode vir. Vem, pode vir. Pedro foi ou não? Pedro experimentou, acho que talvez algo mais sobrenatural que alguém pode experimentar: andar sobre as águas. Os demais discípulos andaram sobre as águas? Ficaram no barco, porque tiveram medo, não tiveram fé e não pediram. Peça, começa a pedir. Volto a repetir, você tem que pedir que Deus te abençoe. Para de fazer listinha de bênçãos para Deus, aí não rola. É só que te abençoe, e você vai começar a entender e ver as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a sua vida. A liberalidade de Deus, ela é limitada somente por nós, irmãos. Nós é que limitamos a bondade de Deus, não por seus recursos, poder ou sua disposição de dar, porque nós não pedimos. Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Jabes mudou o rumo da sua trajetória, porque ele simplesmente pediu: eu quero que me abençoes. Jabes olhava para trás e era uma história de fracasso, de desgraça, de tristeza. Mas há uma interrupção no texto bíblico para contar a história de alguém que marcou a sua época, que Deus atendeu o seu pedido. Peça, Ele vai te abençoar. Peça, a mão dele estará sobre você. Peça, e não importa o que tem a sua história para trás, o que está dizendo de você lá. O que importa é quando a bênção do Senhor estiver sobre a sua vida. Ninguém, nada e ninguém irá contra você. Ao contrário, você será luz, você será exemplo, e você trará admiração às pessoas, porque a boa mão do Senhor está com você. O Salmo 23 diz no final: certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor estarão contigo, te perseguirão todos os dias da tua vida. Aleluia. Peça, não se furte de pedir, não se cale, peça. O Senhor tem prazer que você peça, Ele tem prazer de abençoar e de abençoar os seus filhos. Veja, a minha filha vem e eu a abençoo, e de vez em quando eu deixo lá uma nota de 2 caída, só para ela perguntar: pai, é seu, você vai usar? Não, pode ficar, filha, tal. E eu abençoo, e vou lá e dou a mesadinha dela. Nós temos prazer de abençoar nossos filhos, sim ou não? Temos prazer. Temos prazer. Temos prazer. Quanto mais Deus tem prazer de nos abençoar. Da mesma forma que eu fico nervoso quando ela não vem pedir as coisas para mim. E vai pedir para a mãe dela. Como se a mãe dela fosse mais que mim, que eu. Tudo bem que é mais do que eu. Mas sabe aquela coisa de que, e as mães também, aqui não é questão de homem e mulher não, mas
Pensa no seu filho pedindo alguma coisa para outra pessoa. Por que não vai pedir para mim? Isso é bom? Não. Você vai ficar feliz? Não. Porque você quer abençoar, você quer dar, você quer prover. Não é assim? É assim. Peça, irmãos. Peça. O primeiro ponto da oração é que o Senhor me abençoe. Introduza isso na sua oração. Como é que eu faço isso, Senhor? É simples. Pai, obrigado por esse dia. Abençoe meu dia. Eu peço que o Senhor me abençoe. Eu não sei o que o Senhor tem separado para mim hoje, mas derrama, eu quero receber. Derrama sobre a minha casa. Abençoe meu filho, abençoe minha filha. Abençoe meu marido, abençoe minha esposa. Abençoe a entrevista que eu tenho hoje, abençoe. Faça a tua vontade, que eu esteja pronto. Me abençoe. Em nome de Jesus. Me abençoe. Peça. E eu tenho certeza que você também será mais ilustre que os seus irmãos. Que Deus nos abençoe. Semana que vem, vamos navegar pela o segundo pedido que Jabes faz. Foram 4. Vai anotando aí no cantinho da sua Bíblia, para que você tenha uma vida vitoriosa, em nome de Jesus. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Convido os diáconos que venham aqui à frente.